que já conhece estas taxas, venha descobrir as outras vantagens do nosso crédito à habitação. Disponível no Crédito Predial Português, nos bancos Pinto e Sotomaior e Tota e Açores. O crédito mais perto de si. Boa noite. Depois de Champalimau, foi a vez do Santander Central Hispano. O Supremo Tribunal Administrativo decidiu indeferir o pedido urgente de suspensão interposto pelo Banco Espanhol contra o veto do governo ao negócio Champalimau-Santander. Caem assim por terra as intenções dos dois parceiros que queriam a suspensão imediata do veto ao negócio. Champalimau e o Santander vão agora ter de esperar vários meses pela decisão do Supremo sobre as ações principais apresentadas contra o veto. Ações que já não são apreciadas com caráter de urgência. São precisos cerca de 40 milhões de contos para começar a reconstruir Timor, diz o chefe da UNTAED. Sérgio Vieira de Melo, o diplomata brasileiro que lidera a administração transitória, deu voz ao apelo do Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária. Segurança, alojamento, alimentação e saúde. Necessidades a que é preciso dar resposta em Timor-Leste. No território, uma equipa médica quer pôr em marcha um programa de vacinação contra a tuberculose. As Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde estão preocupadas com o número alarmante de casos de tuberculose em Timor-Leste. I myself have worked in 7 different developing countries and I've never seen as many TB patients as I see here. And we understand of the people who, during the Troubles, went to Australia. The Australian government requires X-rays of each person for tuberculosis, and I believe it was an astounding, like 3% of the people had active tuberculosis. A ajuda médica à população doente e carenciada do território é uma das prioridades das organizações humanitárias e, para tal, são precisos fundos. O chefe da Administração Transitória das Nações Unidas diz que fazem falta cerca de 40 milhões de contos para as primeiras necessidades. The Consolidated Interagency Appeal for East Timor was launched today in Geneva, and we are requesting $199 million to meet the most urgent humanitarian needs through June 2000. Of this total, 183 million would be earmarked for projects in East Timor, and the remaining 16 million in West Timor. Vieira de Melo deverá passar por Lisboa e Genebra no próximo mês, antes de partir para Timor. O diplomata brasileiro foi nomeado segunda-feira pelo secretário-geral da ONU para o cargo de administrador das Nações Unidas durante a transição de Timor-Leste para a independência. Xanana Gusmão recebe o Prémio Sakharov 1999, a maior distinção da União Europeia para os defensores da paz e dos direitos humanos. Na síntese internacional, destaca ainda para a Arménia. O grupo nacionalista que atacou o Parlamento rendeu-se e libertou os reféns. Em Bruxelas, gera-se a crise entre a França e o Reino Unido. Paris mantém o embargo à carne de vaca britânica. Apesar da Comissão Europeia ter levantado em agosto deste ano o embargo ao Reino Unido, os franceses não aceitaram a decisão. Paris enviou a Bruxelas um relatório de 600 páginas para provar que a carne de vaca britânica não está isenta de perigos. Um comitê científico da União Europeia está reunido desde hoje para decidir se a França tem ou não razões para manter o embargo. Se o assunto não for resolvido até amanhã, o caso poderá ir parar ao Tribunal Europeu de Justiça. Crise resolvida na Arménia. O grupo nacionalista que atacou o Parlamento e assassinou o primeiro-ministro e outras 7 pessoas entregou-se esta manhã às autoridades. Os 40 reféns que ainda se encontravam nas mãos dos terroristas foram também libertados. O grupo exigia mudanças no país e a convocação de eleições. As negociações entre os extremistas e as autoridades foram conduzidas pelo próprio presidente arménio, com a promessa de segurança e de um julgamento justo em troca da rendição. O Parlamento Europeu rendeu-se a Xanana Gusmão. A maior distinção da União Europeia, o Prémio Sakharov, destinado aos defensores da paz e dos direitos humanos, foi atribuída ao líder da resistência timorense. A atribuição foi decidida hoje e Xanana já foi convidado a deslocar-se a Estrasburgo. O líder timorense é esperado a 15 de dezembro.
ONU vai enviar uma missão humanitária à Chechênia, anunciou hoje Kofi Annan. A notícia é conhecida exatamente no dia em que a aviação russa efetuou mais de 150 missões de combate sobre aquela República do Cáucaso. Em breve avançam as forças terrestres e o principal alvo dos russos é naturalmente a capital Grozny. Ataques em todas as frentes, norte, sul, este, oeste. A capital chechena está completamente cercada e as tropas russas ameaçam tomar Grozny a qualquer momento. Nas últimas 24 horas realizaram-se mais de 150 missões aéreas. Os russos afirmam que não vão parar até terem aniquilado o que dizem ser os terroristas islâmicos que nos últimos tempos têm realizado vários atentados em Moscovo. A ofensiva russa das últimas horas terá provocado, segundo fontes de Moscovo, cerca de 250 mortos entre os guerrilheiros chechenos. O exército russo tentou também matar mais uma vez um dos grandes senhores da guerra da Chechênia, mas falhou o objetivo. Shamil Besayev escapou e prometeu vingança. Em Grozny são muitos os preparativos de defesa contra o ataque russo à capital chechena. Os guerrilheiros islâmicos sabem que estão em desvantagem, mas mostram-se dispostos a lutar até ao último homem. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro russo prepara a ofensiva final. Vladimir Putin vai dando ânimo às tropas, mas prepara também o país para o sacrifício de muitas mais vidas humanas que ainda vai ter de pagar para retomar o controle da capital chechena. Silvio Berlusconi foi hoje absolvido da acusação de fraude fiscal por um tribunal de segunda instância de Milão. O ex-primeiro-ministro italiano tinha sido acusado de irregularidades fiscais nos processos de compra e venda de um terreno. Berlusconi já tinha sido absolvido pelo Tribunal de Primeira Instância a 11 de março. Hoje a sentença foi confirmada. Este processo começou há 3 anos. Berlusconi arriscava-se a uma pena de prisão até 5 anos. Um médico de Aveiro foi detido pela Polícia Judiciária por ganhar dinheiro com a interrupção ilegal da gravidez. Na síntese de notícias do dia, destaque também para a denúncia da Ordem dos Farmacêuticos de que há laboratórios a tentarem subornar farmacêuticos. Depois dos médicos, os laboratórios tentam subornar farmacêuticos. Nas farmácias eram distribuídos folhetos como este. Se o farmacêutico vendesse o medicamento, poderia ganhar 1 ponto. Pontos acumulados rendiam prémios que tanto podiam ser grelhadores como televisões. Há 6 meses que a Ordem dos Farmacêuticos conhece as tentativas de suborno. Apresentada a queixa à Infarmed e à Apifarma, o caso está agora a ser investigado. Um dos maiores coutos de caça do Alentejo foi invadido por caçadores. Ávidos de caça e sem respeitar as distâncias impostas pela lei, os caçadores pregaram um valente susto ao proprietário da herdade e perturbaram a calma das avestruzes. Nos montes vizinhos, pensava-se que tinha começado a guerra. E tudo porque um desentendimento entre a empresa gestora e os proprietários transformou o couto de caça num terreno livre. Em Mus foi hoje encerrado o Cantinho dos Avós, um lar sem condições para albergar os 14 idosos que lá permaneciam. A Segurança Social de Santarém transferiu-os ontem para um dos centros de acolhimento de emergência que estão a ser recuperados, a pensar nos 200 idosos em situações graves. Segundo a Segurança Social, existem em Santarém 80 lares clandestinos, 11 vão ser encerrados. Na Europa aumenta o consumo e o tráfico de droga. A cocaína é a grande ameaça. Portugal e Espanha são as principais portas de entrada. No último ano duplicaram as apreensões, mas de acordo com a estratégia norte-americana, discutida hoje no Observatório Europeu das Drogas, o combate é ganho com a prevenção. Nos Estados Unidos, o consumo e o tráfico de drogas ilegais está já a diminuir. Em Aveiro, a Polícia Judiciária deteve um médico acusado de praticar aborto clandestino. É já a segunda vez que o médico é preso. A primeira foi há 2 anos e pelas mesmas acusações. Só que até agora não houve julgamento porque o processo se encontra ainda em fase de instrução. Um brinquedo, mais propriamente uma arma de plástico, feriu gravemente uma criança de 9 anos. Um caso triste que está a agitar Famalicão. A arma custa apenas 600 escudos e só devia ser vendida a maiores de 18 anos. Uma regra que não foi cumprida. Até parece um brinquedo como outro qualquer, mas esta pistola de plástico é tudo menos inofensiva. A arma dispara pequenas balas com uma violência fora do normal, capaz de provocar ferimentos como os que sofreu o João e que o atiraram para o banco de urgência do Hospital da Trofa. O João, no dia 25/10, segunda-feira, deu entrada neste hospital
com uma lesão do olho direito. Após a observação por oftalmologia, foi-lhe diagnosticada uma perfuração da córnea. Foi operado, repararam a lesão do olho, suturaram a córnea. Atualmente, o seu prognóstico é favorável. A brincar, o João quase ficava cego porque comprou, sem conhecimento dos pais, esta pistola numa espécie de loja dos 300. Para agora está tudo a correr bem. A verdade é que o médico também me disse que pode, um dia mais tarde, vir a ter perca de visão, ou uma pequena perca de visão dessa vista. O que eu fico espantado é como é que é possível uma criança de 9 anos poder comprar um brinquedo destes que estão a pistola. É uma pistola autêntica, isto entre balas aqui, exatamente igual. Puxa-se aqui, parece uma espingarda de chumbos. Como é que é possível uma loja normal, uma loja tipo loja dos 300, vender uma arma destas a uma criança de 9 anos? É possível por culpa do vazio da legislação que regulamenta ou que deveria regulamentar a venda deste tipo de produtos. Ainda para mais, estamos a falar de brinquedos que estão à disposição, ou de pseudo-brinquedos, talvez seja melhor dizer, que estão à disposição de qualquer menor, muitas vezes sem qualquer tipo de advertência, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados a ter com este tipo de produto. E além disso, e temos reparado que muitas da importação deste tipo de objetos vêm com instruções em chinês, o que, como imagina, não é fácil das pessoas sequer estarem informadas dos cuidados a ter com este tipo de produtos. As pessoas não estão informadas sobre os perigos destes brinquedos e a legislação existente em nada contribui para os necessários esclarecimentos. Estamos a falar de uma legislação neste aspecto que deixa uma margem de manobra, é uma zona cinzenta, na medida em que não é claro que isto possa ser considerado uma arma de fogo, como a lei diz, e, por outro lado, as imitações de armas de fogo do seu âmbito de aplicação. Seja como for, a Inspeção das Atividades Económicas já abriu um inquérito que pode terminar em processo crime contra os comerciantes que vendam estas armas de brincar. Esta noite decorreu a última Assembleia Geral da Sporting SAD com José Roquete como presidente. É que depois das eleições de 5 de novembro, José Roquete ficará apenas como presidente do clube e nomeará um responsável para o futebol. Uma decisão que não agrada a alguns sócios do Sporting. Este foi o último ato de José Roquete como presidente da Sporting SAD. De alguma forma, acredito também que representa algum pioneirismo. Há algum tempo irá mediar até que se entenda que há, com certeza, elementos muito pesados, no sentido de que o presidente do clube não tenha que ser forçosamente o presidente da Sociedade Anónima Desportiva. José Roquete vai deixar de ser presidente da SAD e vai esta sexta-feira anunciar quem chefiará o futebol do Sporting. Mas já há vozes discordantes sobre esta forma inovadora de gerir o clube. Muita gente diz que os presidentes dos clubes não têm que se imiscuir no futebol. É ao contrário, os presidentes dos clubes têm que estar diretamente ligados com o futebol. E quando dizem que o Berlusconi, com o Agnelli, com o Mendonça, com o Gili, com todos esses indivíduos por aí fora, que não se interessam pelo futebol porque têm outras pessoas à frente, eu quero dizer que o Berlusconi, no último fim de semana, e todos os jornais italianos o focaram, saiu do seu camarote, não é? Com um guarda-costas, veio à cabine, deu uma descompostura nos jogadores, e o Inter ganhou por 2-1 e estava a perder ao intervalo por 1-0. Portanto, os presidentes têm realmente uma responsabilidade muito grande. Os jogadores têm um respeito muito grande pelos presidentes. Respeito esse que não têm por outras pessoas que possam ser indicadas como diretores ou como chefes de departamento. Que não surja a ideia, isso é aquilo que eu queria deixar bem claro, e por isso eu referi no início desta nossa conversa, que o facto de eu não ser presidente da Sporting SAD não aliena em nada a responsabilidade por aquilo que ali se passa, uma vez que, em qualquer caso e circunstância, eu presido ao órgão que nomeia os administradores ou o Conselho de Administração da Sporting SAD. E que tem que, obviamente, coordenar aquilo que aí se passa, sobretudo em termos das grandes linhas estratégicas. Agora, é uma forma, volto a repetir, que eu estou convencido que, em termos de tendência de futuro, vai acabar por se impor. Esta sexta-feira, o último dia para a apresentação das listas candidatas às eleições. Roquete vai anunciar a sua equipa.
A equipa de futebol do Sporting tem preocupações diferentes, nomeadamente preparar-se para o jogo de sábado. Esta tarde treinou à porta fechada. Inácio não quer mostrar o jogo antes de entrar no relevado das Antas. Saber e Acosta não conseguiram recuperar das respectivas lesões. 2 ausências que alteraram os planos do treinador. Mentiria se não dissesse que fiquei apreensivo em relação à forma como nós vamos jogar nas Antas. Mas a equipa já está encontrada, não vos vou dizer. A equipa já está encontrada e os lugares em que eles vão ocupar também já estão determinados. Mas foi um problema que me fez pensar muito. O Futebol Clube do Porto também se prepara para o grande jogo. No treino desta manhã, Fernando Santos distribuiu diferentes tarefas aos jogadores. O treinador está confiante, vai poder contar com praticamente todos os titulares. Em dúvida devido a lesões, estão apenas Deco e Rui Barros. Treino específico para alguns jogadores e uma peladinha foi a receita de hoje de Fernando Santos para a preparação do grande jogo da jornada. O técnico reconhece que a equipa já acusa algum desgaste pelo grau exigente dos últimos jogos, mas mesmo assim o Futebol Clube do Porto vai subir ao relvado das Antas, assumindo-se como favorito. Fernando Santos conta com o bom momento de forma de Jardel, que é para já o melhor marcador da Liga dos Campeões. Vítor Bahia também tem estado à altura dos últimos desafios do Porto. A convocatória só sai amanhã, mas já sabe que de fora por lesão vai ficar Argel. Mas as maiores dúvidas do Departamento Clínico do Porto vão para Rui Barros e Deco, que lesionou-se no jogo frente ao Molde. A utilização dos jogadores está dependente da ecografia que vai fazer para avaliar a gravidade da lesão na coxa direita. Chama-se Fotos, o mais novo espaço de diversão noturna de Lisboa e foi inaugurado há algumas horas. O Fotos pretende ser mais do que um clube erótico com espetáculos de striptease. Tem espaços privados onde a única proibição é tocar nas artistas. É um clube erótico, como é que define isto? Define com a introdução de novos espetáculos, desde o shower dance, este showroom, que é uma inovação em Portugal, que não é há, e o espetáculo em si, dentro do shower, que o próprio cliente também vai para dentro do shower, como vocês podem eventualmente constatar daqui a um pouco, em que ele vai dar lavar a própria bailarina. I love the people and I love the wine. And the food, the sweets here is very, very good. What are you going to present here at Fotos? I love to do Latin music and I love the Latin people, so I'm hoping they'll appreciate what I have to bring to them. O erótico já diz tudo, portanto não há rigorosamente nada de fotografia, não há nada de sexo, portanto isso aqui nesta casa não é permitido, há por isso simplesmente espetáculo erótico somente. Nós vamos também ter a introdução de bailarinos, vamos ver qual é o feedback que vamos ter com a acessibilidade das senhoras, pois isso vai depender delas, se elas quiserem vir, nós temos espetáculo de espalhidade. I have a Latin set that I do with a costume, and most of us good dancers dance with a lot of Latin music because I think it's better for the customers to have Latin music to enjoy, but we also bring our own music. To all the Portuguese men out there, we love you. Come to see us. Come see us. Votas. A conhecida Casa Christie's de Nova Iorque efetuou hoje a segunda parte do leilão de bens pertencentes a Marilyn. As vendas incluíam mais de 500 objetos pertencentes ao espólio pessoal da atriz norte-americana. A procura foi enorme e muitas peças atingiram valores exorbitantes. Um leilão disputado até ao último minuto para quem sempre sonhou ser dono de um objeto com a marca da diva. E ninguém reclamou, havia de tudo e para todos os bolsos. Um par de óculos, por exemplo, chegou a ser vendido por $34.000, mais de 6 mil contos, quando a base de licitação era de pouco mais de 300 contos. 2 fatos de banho vendidos por $42.000, mais de 7 mil contos. Mas a joia do dia foi o vestido que Marilyn usou para cantar os parabéns ao presidente Kennedy
e que foi vendido por mais de 200 mil contos. O leilão, considerado um sucesso pela Christie's, fica para a história como um dos mais concorridos de sempre. As receitas vão para várias instituições de caridade. A julgar pelos números, ninguém duvida que a lenda de Marilyn entre em alta no novo milénio. Tina Turner está de regresso. A cantora norte-americana apresentou o novo álbum em Paris. 24/7 só estará à venda em novembro, à altura em que a cantora completa 60 anos. A rainha do rock fecha o último jornal. Boa noite. Se você fosse cego, esta seria a única coisa que conseguiria ver. Se você fosse cego, isto seria algo que conseguiria ler. Uma ideia. Espaço T.